O tema de hoje está baseado no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11. E o tema é sobre Apocalipse. Lucas 21, versículo 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Lucas, capítulo 21, versículo 11. Jesus anunciou em seu sermão profético que no princípio das dores aconteceriam epidemias durante o fim dos tempos. E esta palavra é um alerta para a compreensão de que tudo o que acontece tem um propósito para o cumprimento das profecias apocalípticas. Em toda a Bíblia Sagrada, existem exemplos de doenças que aconteceram em massa, mas a expressão epidemia aparece apenas uma vez no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11. E as palavras usadas são praga, peste ou mortandade. Durante a história, o surgimento de doenças tem alarmado a medicina e as autoridades mundiais. Por que acontecem epidemias? É isso que nós iremos fazer. Vamos refletir sobre as profecias a respeito das doenças e sua causa e o que devemos fazer como igreja. Primeiro, a profecia, o quarto selo e o quarto cavaleiro do Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 a 8, está escrito: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem e olhai, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Os selos do Apocalipse, meu amado, são acontecimentos que vêm para despertar a igreja e abrir o livro que estava selado, possibilitando o entendimento da revelação. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 a 14. Os cavaleiros são uma representação da pressa com que a profecia se cumprirá através destes acontecimentos. Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 a 8. Os quatro cavaleiros do Apocalipse são o cavalo branco, o engano das nações. Está no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 a 2. O cavalo vermelho, guerra. Apocalipse, capítulo 6, versículo 3 a 4. Cavalo preto, a fome. Apocalipse, capítulo 6, versículo 5 a 6. O cavalo amarelo, a morte. Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 a 8. O quarto selo do Apocalipse revela o surgimento de um cavalo amarelo, que significa a morte por doenças e epidemias. E isso tem acontecido nos últimos tempos devido ao surgimento de novas doenças, superbactérias e vírus resistentes aos medicamentos conhecidos que causam grandes danos à população mundial. Além disso, várias epidemias consideradas controladas estão voltando por força maior. Quando o texto de Apocalipse fala de feras da terra, podemos lembrar do minúsculo mosquito Aedes aegypti, que transmite várias doenças e tem matado muitas pessoas. As profecias estão se cumprindo? Segundo, a causa, o pecado. Deuteronômio capítulo 28, versículos 58 a 61. Se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei escritas neste livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor, o seu Deus, o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre a sua descendência, pragas grandes e duradouras, e enfermidades graves e duradouras.
Ele fará voltar contra vocês todas as moléstias do Egito, que vocês temeram, e elas se apegarão a vocês. O Senhor também fará vir sobre vocês enfermidades e pragas que não estão escritas no livro desta lei, até que vocês sejam destruídos. As doenças e dores existem por causa do pecado da humanidade. Gênesis capítulo 3, versículo 16 a 19. Deus alertou o seu povo de que, se não obedecessem a Deus, aconteceriam desastres e doenças, viriam sobre as pessoas. No livro de Levítico está escrito: se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais segundo os vossos pecados. Levítico capítulo 26, versículo 21. Alguns exemplos bíblicos de epidemias devido ao pecado. Sobre Faraó, quando desejou a mulher de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 17. Sobre o Egito, antes do povo de Israel sair. Êxodo capítulo 9, versículo 14. Sobre Israel, quando Davi fez o recenseamento. 2 Samuel capítulo 24, versículo 13 a 15. Todo o mal e as doenças que têm surgido na humanidade são por causa do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por isso, devemos nos arrepender e confessar ao Senhor para receber a bênção da vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. O motivo das doenças é o pecado. O que fazer? Oração. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 13 a 14. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando o templo foi inaugurado, uma oração foi feita por Salomão pedindo a Deus que abençoasse o povo através daquele lugar. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 9. Então Deus respondeu, declarando que ouviria a oração que fizerem naquele local, e se acontecesse alguma praga, doença ou epidemia, poderia pedir ao Senhor que os curasse. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. O que fazer no caso de epidemia? Obedecer às autoridades. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Se prevenir. Mateus, capítulo 4, versículo 7. Orar pela nação. Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Além de orar, devemos agir como sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. A oração está ligada à prática da palavra de Deus. Podemos fazer um trabalho com a palavra oração. Ora mais ação. Precisamos orar e agir. O povo de Deus deve agir socialmente, instruindo as pessoas sobre os riscos das doenças e se prevenir como grupo de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Devemos levar as ações de Jesus pelo mundo, demonstrando o seu amor às pessoas. A igreja precisa orar. E para concluir, as epidemias são proféticas. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. A palavra de Deus traz
promessas de livramento para os servos de Deus. Lucas capítulo 21, versículo 18. E que obras maiores farão. João capítulo 14, versículo 12. Pois é necessário que primeiro o evangelho seja propagado a todas as nações. Marcos capítulo 13, versículo 10. Precisamos confiar no Senhor e pregar o evangelho para que vidas sejam salvos e estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus. Marcos capítulo 13, versículo 28 a 27. Se prepare para a volta de Jesus. Que palavra bonita, maravilhosa para hoje. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida